Supremo Tribunal Federal, STF, irá retomar o julgamento do Marco Temporal de Terras Indígenas nesta quarta-feira 7. A análise da Corte foi iniciada em 2021, mas interrompida pelo ministro Alexandre de Moraes após um pedido de mais tempo para análise, após conseguir aprovar um requerimento para que a votação do PL 490, também chamado de PL do Marco Temporal, fosse feita em regime de urgência. A Câmara dos Deputados aprovou o texto por 283 votos a favor e 155 contrários no último dia 30. A proposta agora segue para análise do Senado. O fato é que o Supremo vai pautar no dia 7 de junho, e o Congresso precisa demonstrar ao Supremo que está tratando a matéria. E estamos tratando a matéria com responsabilidade em cima dos marcos temporários que foram acertados na Raposa Serra do Sol. Qualquer coisa diferente daquilo vai causar insegurança jurídica, afirmou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL. Nós não temos nada contra povos originários. Nem o Congresso tem, nem pode ser acusado disso. Agora nós estamos falando de 0,2% da população brasileira em cima de 14% da área do país. O Supremo irá analisar uma ação do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina contra o povo indígena Xoklen, que, segundo a entidade, ocupou uma área indígena localizada na Reserva Biológica de Sassafrás, a cerca de 200 quilômetros de Florianópolis, após a data de promulgação da Constituição. Tese, entre outras determinações, delimita a demarcação de terras indígenas somente para comunidades que comprovadamente já habitavam o território quando a atual Constituição Federal Brasileira foi promulgada em 5 de outubro de 1988. O julgamento do tema irá determinar a resolução de mais de 80 casos semelhantes que foram suspensos em outras instâncias da Justiça. Ou seja, o recurso sobre o marco temporal no STF tem repercussão geral. Notícias de última hora no mundo, você bem informado sempre, aqui a Jéssica, reportando para VNS News. Siga, ative o sininho, compartilhe notícias verdadeiras. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Após o pedido de vista por Moraes, em 2021, a devolução da pauta aconteceu em outubro do mesmo ano, e a discussão retornou ao STF em junho de 2022. A discussão, porém, foi retirada de pauta pelo ministro Luiz Fux. O placar do julgamento do marco temporal no STF está empatado em 1-1. O relator do caso, ministro Edson Fachin, manifestou-se contra a medida. Para o magistrado, o artigo 231 da Constituição reconhece o direito de permanência desses povos independentemente da data da ocupação. O ministro Nunes Marques, por sua vez, votou a favor da tese. Em sua justificativa, ele considerou que os interesses dos indígenas não se sobrepõem aos interesses da defesa nacional. Entenda o projeto. Na justificativa do projeto do marco temporal, apresentado em 2007, o então deputado Homero Pereira afirma que existe uma ofensa ao princípio da harmonia entre os três poderes, pelo fato de a demarcação de terras estar condicionada ao âmbito do Executivo, por meio da Fundação Nacional dos Povos Indígenas FUNAI, amparada pela Lei nº 6.001/73. A competência para demarcar as terras indígenas está restrita ao Poder Executivo, e concentrada em apenas uma unidade administrativa, estando os poderes legislativo e judiciário alijados de questões tão fundamentais para o país, cita o projeto. Enquanto o Congresso Nacional não tem poder decisório sobre as questões vinculadas ao processo, o Poder Judiciário depara-se com filigranas jurídicas que inibem o exame e julgamento desses atos administrativos que, além de complexos, são peculiares. Por serem discricionários, justifica. Sendo assim, o projeto visa alterar a referida lei para atender à harmonia constitucional e levar para o Congresso o debate das questões que envolvem as demarcações das terras indígenas. Questões relacionadas com sobreposição de áreas, proteção ambiental, faixa de fronteiras, segurança nacional, exploração mineral e de recursos hídricos, e tantas outras que não são de competência do órgão federal de assistência aos indígenas, devem ser consideradas, cita. O cenário para estes debates é o Congresso Nacional. Daí a importância do exame e debate de todas estas questões, no âmbito do Congresso Nacional, onde os mais diversos interesses públicos e privados, coletivos e individuais poderão ser amplamente discutidos e analisados para, ao final, serem aprovados na forma da lei, prossegue. É realçado ainda que a demarcação pela via legal, e não apenas pela via administrativa, como é feito atualmente, não invalide os procedimentos feitos pela FUNAI. Alexandre de Moraes, Arthur Lira, Câmara dos Deputados. Demarcação de terras indígenas.
Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Marco Temporal, PL 490, PL do Marco Temporal, Povos Indígenas, Rosa Weber, Santa Catarina, STF, Supremo Tribunal Federal, Terras Indígenas, Território Indígena. No calendário litúrgico da Igreja Católica, a solenidade de Corpus Christi faz referência à instituição da Eucaristia, que representa o corpo e sangue de Jesus Cristo na hóstia consagrada. A data móvel apresenta variações a cada ano, mas acontece na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, celebrado uma semana após o domingo de Pentecostes pelos católicos. Festa de Corpus Christi é celebrada sempre